Eu li todo o processo judicial entre as empresas de ônibus e a Prefeitura de Belém, e eu posso afirmar sem medo de errar: o prefeito Igor Normando mentiu para você. Eu sou Adriano Wilson, repórter investigativo, e se tem uma coisa que eu aprendi nesses 15 anos de profissão é desconfiar do que um político me diz. E foi por isso que quando eu ouvi o prefeito Igor Normando dizer que ele tinha recebido uma notificação judicial em que a justiça cobrava o aumento da passagem de ônibus, um aumento que teria sido acordado na gestão anterior, a primeira coisa que eu pensei em fazer foi tentar encontrar essa suposta notificação. Para quem está por fora ou para quem não é de Belém, uma secretaria da prefeitura se reuniu com as empresas e aprovou um aumento de 40% na passagem de ônibus. Sério, vai passar de R$ 4,00 para R$ 5,60. O que certamente, claro, vai irritar todo mundo que pega ônibus em Belém. Eu sei como é, eu já peguei muito e é complicado. Esse aumento ainda tem que ser sancionado pelo prefeito, que já deve estar preparando o argumento para explicar o inexplicável, conforme a gente vê nesse vídeo aqui. Durante a campanha, eu fui claro ao afirmar que não aumentaria a passagem de ônibus. Nós não vamos fazer nenhum tipo de aumento de passagem. Acontece que fui surpreendido com essa notificação do Tribunal de Justiça, me cobrando um acordo assinado em 2023 pelo ex-prefeito Edmilson e pela CETransBel, que aumentaria a passagem em R$ 5,00. Pois bem, não é verdade o que ele diz. A justiça jamais enviou para ele qualquer notificação exigindo o cumprimento do acordo assinado entre Edmilson Rodrigues, o prefeito anterior, e as empresas de ônibus. E nesse acordo assinado em 2023, o Edmilson não se comprometeu a aumentar a passagem. Esse é o argumento das empresas, a interpretação que eles fazem do que está escrito no acordo, mas não é o que está escrito no acordo. O que as empresas querem, claro, é ganhar mais dinheiro público sem que elas precisem melhorar a qualidade do serviço. E para mim, sinceramente, o que parece é que o prefeito está agindo como um advogado das empresas. Aliás, esse documento que ele mostra na tela, como se fosse um documento da justiça, é na verdade um documento escrito pelos advogados das empresas. Eu vou tentar resumir um pouco essa questão judicial. Em 2022, o CETransBel, que é o Sindicato das Empresas, entrou na justiça para pedir mais dinheiro da prefeitura. As empresas diziam que elas estavam perto de falir, que não tinham dinheiro, que estavam muito pobres, que o sistema é deficitário e que para isso o Estado deveria intervir para manter o sistema funcionando. Eles queriam que a prefeitura ou aumentasse a passagem ou concedesse isenção fiscal, como é feito em outras cidades, inclusive aqui em São Paulo. A prefeitura do Edmilson foi contra o aumento, disse que a população de Belém é empobrecida e não toleraria um aumento de passagem de ônibus. Depois de algumas idas e vindas, em 2023, o Edmilson, o governador Helder Barbalho, que é primo do Igor Normando, e as empresas sentaram e chegaram a um acordo. Esse acordo previa que as empresas ganhariam isenção fiscal, tanto do governo quanto da prefeitura, ou seja, dinheiro público, para que elas melhorassem o caixa delas e também para que elas comprassem 300 ônibus novos, modernos e com ar-condicionado para circular em Belém. A ideia era renovar a frota, que é muito velha, e colocar ar-condicionado nos ônibus de uma cidade que fica no meio da Amazônia. O que parece uma ideia muito óbvia, mas é uma ideia que é bom lembrar, um certo prefeito votou contra quando era vereador. Enfim, por esse acordo, as empresas teriam 60 dias para colocar os ônibus em circulação. Mas o tempo passou e como esses ônibus não começaram a operar, a prefeitura de Edmilson entrou na justiça para exigir que esses ônibus entrassem em circulação. Isso foi no ano passado. E o que os empresários fizeram? Disseram que isso seria impossível. Os ônibus até estavam em Belém, mas eles não poderiam sair da garagem. Porque, além das isenções fiscais, as empresas estão exigindo o aumento da passagem. Elas não abrem mão disso. Elas dizem que sem o aumento da passagem, o sistema é inviável e insustentável. Ou seja, as empresas pediram isenção fiscal, a prefeitura e o Estado aceitaram e, em troca, pediram que elas comprassem 300 ônibus com ar-condicionado. As empresas aceitaram, assinaram um acordo, compraram os ônibus por financiamento, mas agora elas estão dizendo que só vão colocar os ônibus em circulação quando a prefeitura aumentar a tarifa. É muito bom ser empresário, né? Muito legal. O que aconteceu agora é que a Justiça notificou a Prefeitura, a atual gestão, para que ela se manifeste nesse processo, para que ela dê uma opinião, para que ela diga o que ela vai fazer para esses ônibus entrarem em circulação ou para que ela se posicione em relação ao pedido das empresas. Enquanto tudo isso acontece, o pessoal da Unidade Popular lá de Belém encontrou uma parte desses ônibus. Eles foram comprados não só pelas empresas, mas também pelo governo do estado e pela prefeitura. São ônibus novos, com ar-condicionado, modernos, confortáveis e estão parados enquanto
enquanto a população de Belém se aperta em latas velhas de mais de 10 anos. Aliás, parabéns a Ariane e ao Richard, da Unidade Popular de Belém, por esse mega furo jornalístico. Agora, você não precisa acreditar no que eu tô te dizendo. Eu também não acreditaria. E é por isso que eu vou deixar disponível para download no meu Apoia-se a íntegra desse processo judicial e do acordo assinado entre a Prefeitura, o Governo do Estado e as empresas lá em 2023. Assim, você mesmo pode ver que o prefeito Igor Normando não falou a verdade quando ele explicou o que estava escrito lá dentro. Eu espero que o prefeito Igor volte atrás e vete esse aumento, porque a população não vai tolerar que seja ela a pagar essa conta.